Olá, seguinte pessoas, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Não era para eu ter começado o vídeo dessa forma, mas já que começou, vocês estão me vendo aqui com o mesmo moletom, né? Eu queria só falar uma coisa com vocês. Esse moletom aqui é o meu pijama, então eu sempre durmo com ele quando eu tô sentindo frio e tal, mas eu tô limpo. Vocês podem ver pelo meu cabelo tá bem lavado, tomei banho. Não se preocupem, tá? E existe máquina de lavar, então é isso, a gente sempre tá lavando as roupas. Seguinte, tá começando mais um Papel e Canela. Eu me chamo Pedro, tenho 21 anos, sim, eu sou Gen Z. E hoje eu vim abordar com vocês um tema seguindo a série de vídeos sobre a vida adulta que eu falei que iria fazer. O tema de hoje é trabalho, né? É a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque a primeira vez eu fiz uma introdução muito larga, muito extensa, e aí eu falei, não, tem que ser mais sucinto, mais direto ao ponto. E como eu sei que o tema de hoje ele é bem polêmico, principalmente para nós, Gen Zs, né? Afinal de contas, a gente tem uma fama de que não gosta de trabalho, e eu não acho que seja isso, a gente só não quer se submeter a subemprego. Então, decidi gravar esse tema e tentar trazer uma abordagem, tentar trazer um ponto de vista para que talvez outras pessoas que não sejam da nossa geração, que sejam, sei lá, millennials, geração X, enfim, qualquer outra coisa, possam assistir e talvez ter uma perspectiva diferente, né? Ou até para você mesmo que é Gen Z, que está começando a trabalhar agora, está começando a se introduzir no mercado de trabalho, entender que a vida não é um mar de rosas. E que antes de você colher os frutos, você tem que Minha língua travou agora. Antes de você colher os frutos, você tem que plantar a semente. E ela demora para germinar, né? Enfim, vamos lá. O tema de hoje, muito complicado, não sei como que eu vou abordar, mas eu vou tentar, né? Como eu disse, eu me chamo Pedro, tenho 21 anos, eu já trabalho desde os meus 17, pasmem, né? E eu tenho um pouco de experiência, e aí quase 5 anos, sei lá, mais ou menos 5 anos de experiência de trabalho. Então, é isso. Eu vou tentar trazer um pouco do meu ponto de vista, da minha vivência. Eu espero que possa ajudar você de alguma forma. Seguinte, eu comecei a trabalhar com os meus 17 porque eu não queria depender mais da minha família. Apesar de eu ter uma condição de vida legal, minha família sempre ter, tipo, tido condição da gente ter uma vida bacana, chegou num momento que eu falei, não quero mais ficar sendo me sentindo incômodo, sabe? Eu não queria mais ficar, me dá dinheiro pra fazer tal coisa, eu quero comprar tal coisa, até porque tem coisa que eu gostaria de ter que talvez a minha família não me daria pelo valor, enfim, porque, sei lá, pra eles não faz sentido eu não ter se eu não trabalho. Então, eu comecei a trabalhar cedo, né? E com isso, eu já passei por alguns trabalhos. Vou dar uma perspectiva de que é o que todo mundo passa, né? A maioria das pessoas começa a trabalhar, às vezes, no comércio, foi o meu caso. Continuo trabalhando no comércio, ainda sou vendedor, mas hoje em dia eu trabalho numa empresa que é bem mais organizada, bem mais estruturada, uma empresa maior, então eu tenho benefícios, meu salário é bacana, eu tenho uma carga horária legal, eu gosto bastante do meu trabalho. Enfim, só queria mostrar pra vocês que tudo tem um começo, meio e não vou dizer sobre o fim, mas enfim, a gente tem que começar de algum lugar para chegar em outro lugar. E muitas vezes o início é o mais trabalhoso, é o mais difícil porque você não tem experiência e hoje em dia tem muitos lugares que para você chegar neles você precisa ter uma certa experiência, que foi o que aconteceu comigo. Hoje em dia no trabalho que eu tenho, eu precisei passar pelos trabalhos que eu tive antes para conseguir essa vaga, né? E se não fosse os meus trabalhos antigos, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, né? E talvez mais pra frente chegar em lugares melhores, não que meu trabalho seja ruim, pelo contrário, eu adoro, né? Só deixando bem claro, porque vai que alguém do meu trabalho veja isso daqui, não estou reclamando. Só estou falando que a gente precisa partir de um ponto para conseguir ir melhorando ao longo do caminho, né? Então, a minha base de trabalho, como eu falei, eu sou vendedor, sempre trabalhei no comércio. No início, eu trabalhava na loja de um familiar meu e eu fiquei uns bons anos lá. Também não era um trabalho ruim, eu tinha muita liberdade, eu tinha muitas coisas que eu poderia fazer por justamente trabalhar com a família, mas ao mesmo tempo também a cobrança era puxado, né? Porque você tem liberdade, mas você também tem os deveres, né? E o ambiente em si também não era um ambiente pesado, nada mais. Só que a gente cansa, porque as circunstâncias, o local, sabe? Eu
meu primeiro trabalho ele era num local muito movimentado, tinha muito barulho, e o que acabou me atrapalhando bastante, né? Eu não gostava muito do ambiente que eu trabalhava, justamente porque tinha muito barulho, mas precisei passar por isso, né? Para poder ir melhorando. Meu segundo trabalho já foi num ambiente mais calmo, eu trabalhava também numa loja, e só que era o formato da loja era tipo um escritório, então era um lugar mais reservado. Hoje em dia eu trabalho numa loja de shopping, mas ainda assim é muito diferente dos convencionais. E eu trabalho numa empresa hoje em dia que é muito bacana, uma empresa que é conhecida aqui na minha cidade por ser bem remunerada, pessoas custam entrar nela, né? Tem uma fama de ser um lugar difícil de entrar, porque de fato a gente faz prova, a gente faz um processo seletivo bem longo, acho que eles selecionam muito bem as pessoas que vão entrar lá, e eu acho que eles pegam até pela bagagem, né? Como eu já tinha uma bagagem de ter trabalhado no mesmo ramo, né? Eu trabalho meio que no ramo de tecnologia, eu mexo com produtos de tecnologia, então me facilitou bastante chegar no lugar que eu tô hoje, né? E explicando basicamente esse processo meu da minha vida, eu acho que pode ter sido um pouco chato, né? Ai, não tô aqui pra ficar vendo a sua vida, mas explicando basicamente todo esse processo meu nessa jornada do mercado de trabalho, eu queria falar pra vocês que vocês vão começar onde que vocês têm que começar. Não esperem que vocês vão trabalhar no melhor local no primeiro emprego. É muito difícil, a não ser que você já tenha uma base curricular muito bem fortalecida, uma base curricular bem estruturadinha, já tenha feito vários cursos, de repente já tá fazendo faculdade, né? Inclusive, muitos locais, dependendo da área que você for atuar, vai exigir que você esteja pelo menos fazendo a faculdade, né? Então, uma outra dica também para você que quer pegar um lugar, quer trabalhar num lugar mais tranquilo, estude, nem que seja um curso de inglês, né, que você pode pagar ali mensal, mas faça alguma coisa para você não ter o seu currículo liso, não ter nenhuma experiência, né? Mas de antemão, o seu primeiro emprego não vai ser o melhor dos melhores e você vai precisar ficar pelo menos um tempo ali para você ganhar conhecimento, você adquirir esse conhecimento para partir para o próximo, aí quem sabe já melhorar um pouco, né? Então, na sua grande parte, os primeiros trabalhos vão ser o salário mínimo, às vezes sem algum benefício, vai ser numa empresa menor, né? Mas vai ser importante para você adquirir esse conhecimento, até para você entender como que funciona trabalhar para outra pessoa, você trabalhar para uma empresa, as regras, os deveres e também as coisas que você pode ou não fazer, porque afinal de contas a gente também tem as regalias, né? As pessoas, se você é CLT, você tem uma escala de trabalho, às vezes dependendo do tipo de trabalho você vai ter uma folga no final de semana, mas ao mesmo tempo você tem os deveres, que é cumprir as coisas que você tem que fazer, as funções ali, tratar bem o cliente, se você vende, se você é um vendedor, se você trabalha direto com o público, né, você tem que aprender a se portar diante das outras pessoas. Um ponto muito importante também é não levar a sua vida pessoal pro trabalho, né? A gente muitas vezes quer socializar e tal, e isso é uma coisa que eu tô aprendendo também agora, né? Tá sendo uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas não leve tanto sua vida pessoal pro seu trabalho, para você não misturar tanto as coisas. Afinal de contas, o seu chefe é o seu chefe, não é o seu amigo, né? Para você, principalmente, que trabalha diretamente com o seu chefe, evite levar a sua vida pessoal. Até porque, às vezes, você pode ser usado, podem ser usadas coisas da sua vida contra você no seu trabalho, de forma indireta, né? Às vezes você pode passar por uma situação difícil na sua casa e aí você desabafa no trabalho e aquilo vira um problema, enfim, as pessoas comentam, então é melhor evitar. Mas é isso. Eu acho que o que eu posso dizer para vocês é: comecem em algum lugar, né? Sempre almejando melhorar e sempre façam o melhor de vocês. Eu sou uma pessoa que desde o princípio, quando eu comecei a trabalhar, por eu já ter trabalhado, né, o meu primeiro trabalho ter sido com uma pessoa da minha família, eu fui muito bem instruído em como fazer o meu trabalho, né? Eu aprendi muitas coisas. Então hoje, no meu trabalho atual, né, eu me vejo uma pessoa muito competente e tudo que eu me proponho a fazer, às vezes eu não sei, mas eu vou correr atrás de saber, sabe? Eu vou correr atrás de entregar o meu melhor porque isso faz diferença. É óbvio que a gente vê muito esse discurso das pessoas falando: ai, se você recebe o mínimo, faça o mínimo, mas não faça o mínimo. Faça sempre um pouco a mais. Você também não precisa se matar
pelo trabalho, afinal de contas ninguém quer um burnout, e eu já passei por uma situação de burnout, então eu sei muito bem o que é você se esforçar muito e às vezes você não tá sendo tão recompensado, enfim, sua cabeça fica mexida por causa do excesso de esforço que você faz, né? Eu acho que é saber dosar. A gente tem que aprender a dosar o nosso esforço, a gente tem que saber também não fazer só o mínimo, porque se você faz o mínimo, você é pego como um exemplo ruim, um exemplo negativo. Olha, fulano não faz um trabalho tão legal. Você não quer ser esse exemplo, você quer ser o exemplo bom. Óbvio também que prego que se destaca muito leva martelada, então tem que saber levar na média ali, fazer o seu trabalho, faz um pouquinho a mais, se propõe a fazer algo diferente. Por exemplo, na minha empresa que eu trabalho atualmente, né, é uma empresa que tem várias coisas pra gente fazer, né? Não necessariamente a gente precisa ficar dentro de loja para conseguir exercer o nosso trabalho. A gente tem outras opções, outras coisas que a gente pode fazer por fora. E eu sempre tô tentando fazer de tudo um pouco pra até mostrar que, tipo, eu sou uma pessoa que eles podem contar comigo e que, sabe, eu sou um pau pra toda obra. Essa expressão é muito antiga, né? Talvez muita gente vai ficar, nossa, foi no fundo do baú. Mas façam o melhor de vocês, não pensando só no dinheiro, não só pensando, ai, como que vão me enxergar, mas façam por vocês, sabe? Afinal de contas, se você faz o seu trabalho direito, você tem compromisso com a sua vida. Então, acho que isso é uma dica muito legal, muito interessante que eu posso passar pra vocês. E não se preocupem, a vida vai melhorar, né? Às vezes pode demorar, às vezes você pode passar um tempo a mais numa empresa que você não quer tanto, mas façam o trabalho de vocês, cumpram os horários, faça tudo certinho, porque no próximo trabalho você vai ter aquilo como base até pra você poder se vender, você vender o seu peixe. E uma outra coisa, a venda do peixe. Não basta você só ser um bom funcionário, você só ser uma pessoa que trabalha legal, você tem que saber vender o seu peixe. Porque se você trabalha numa empresa grande, muitas pessoas vão ficar de olho em você, muitas pessoas às vezes vão tentar fazer parecido, enfim, vão estar ali fazendo delas e também vai surtar um efeito, né? Vai surtir um efeito. Surtar um efeito ficou estranho, vai surtir um efeito. Mas você tem que saber vender o seu peixe. O seu peixe é importante para que você seja visto da maneira certa, como você quer ser visto. Nossa, foi um trava-línguas agora, né? Enfim, é isso. Essas eram as minhas dicas. Se eu lembrar de alguma coisa, eu posso gravar um outro vídeo para falar para vocês. Eu espero que não tenha ficado confuso e cansativo também, falando da minha experiência de vida, mas como uma pessoa que está começando no mercado de trabalho agora, né? Eu acho importante compartilhar isso com vocês, né? Como eu disse, eu não sei se eu cheguei a falar isso, mas eu vou falar pra vocês agora, né? Eu falei sobre essa questão da faculdade e dos cursos. Eu ainda não faço faculdade. Eu decidi esperar fazer faculdade um pouco mais tarde, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer no momento que eu saí da escola, que eu me formei no ensino médio, e eu não queria fazer qualquer coisa apenas por fazer. Então, eu optei por continuar fazendo o curso de inglês, que é o que eu já fazia antes de me formar, né? Que é uma coisa muito importante. Façam inglês ou espanhol, mas de preferência façam inglês se vocês gostam, porque é uma coisa que é o básico hoje, né? Qualquer empresa que você vai trabalhar, eles vão exigir pelo menos um curso ali de inglês, de algum idioma. Façam, de preferência também, se vocês puderem, façam alguma coisa na área administrativa, um curso técnico. Faça pelo menos alguma coisa, que não seja faculdade, mas façam algum curso para vocês poderem não chegar apenas com o ensino médio ali na hora de se apresentar, na hora de concorrer para uma vaga, porque isso faz muita diferença e também faz a diferença você já ter uma certa experiência. Então, não fiquem se preocupando com o primeiro emprego de vocês. O primeiro emprego nunca é o melhor, sabe? Isso é uma coisa que vai melhorando com o tempo. E vendam muito bem o peixe de vocês. Saibam se apresentar, saibam se portar, saibam chegar num local de trabalho bem aparentados, bem arrumados. Isso é uma coisa que eu acho que eu ia deixar pra fora, mas agora eu lembrei de falar. Se apresentem bem no local de trabalho de vocês. E isso visualmente falando. Não cheguem desarrumados, não cheguem com o cabelo sujo. Se puderem, tomem banho todo dia antes de ir pro trabalho, lavem o cabelo, vão bem aparentados, porque isso faz total diferença. Afinal de contas, uma pessoa bem aparentada tem compromisso com o trabalho. Né? Afinal de contas, se você tem compromisso com você, com a sua aparência, você tem compromisso com o que você está fazendo. É isso, não vou ficar aqui enrolando mais, espero que tenha ajudado de alguma forma. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso,
Mas é isso, eu precisava gravar, precisava falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam. Esse foi mais um Papel e Canela. Enfim, eu me chamo Pedro e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assistir os outros vídeos e dar like, se inscrever e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo.